Santo Afonso Maria de Ligório. Maria, a rainha dos mártires. Pois entre todos os martírios foi o seu o mais longo e também o mais doloroso. Quem lhe poderá medir jamais a extensão? Ao considerar o sofrimento dessa mãe dolorosa, não sabia Jeremias a quem compará-lo, pois não exclama: a quem te compararei? Porque é grande como o mar o teu desfalecimento. Quem te remediou? Ó Virgem bendita, como a amargura do mar excede todas as amarguras, assim tua dor excede todas as outras dores. Desta forma explica Hugo de São Vítor o citado texto. São Bernardino de Sena chega a dizer que a intensidade de seu sofrimento foi tão aniquiladora que, dividida por todos os homens, bastaria para fazê-los morrer todos, repentinamente. Os mártires sofreram tormentos no corpo, Maria sofreu-os na alma. Vejamos, contudo, as razões por que o martírio de Maria foi mais doloroso que o de todos os mártires. Devemos refletir, em primeiro lugar, que estes sofreram em seus corpos por meio do fogo e do ferro, enquanto a Virgem padeceu o martírio na alma. Nesse sentido lhe dissera Simeão: e uma espada transpassará até tua alma. O santo ancião queria dizer: ó Virgem sacrossanta, os outros mártires hão de ter o corpo ferido pela espada, porém vós tereis a alma transpassada, dilacerada pela paixão de vosso filho. Quanto a alma é mais nobre que o corpo, tanto a dor de Maria foi superior à de todos os mártires. Não são as dores da alma comparáveis aos tormentos do corpo, disse o Senhor a Santa Catarina de Sena. Por isso, escreve Arnaud de Chartres: por ocasião do grande sacrifício do Cordeiro Imaculado, que morria por nós na cruz, poderíamos ter visto dois altares, um no Calvário, no corpo de Jesus, outro no coração de Maria. Enquanto que o Filho sacrificava seu corpo pela morte, Maria sacrificava sua alma pela compaixão. Os mártires sofreram imolando a própria vida, enquanto Maria sofreu oferecendo a vida de seu filho. A estas palavras dá Santo Antonino por motivo. Maria amava a vida do filho muito mais que a própria vida. Sofreu por isso no espírito tudo o que no corpo padeceu o filho. Mais ainda, seu coração afligiu-se mais presenciando os tormentos do filho do que se ela própria os tivesse sofrido em si. Sem dúvida alguma, a Virgem padeceu em seu coração todos os suplícios com que viu atormentado seu amado Jesus. Sabem todos que as penas dos filhos são também as penas das mães que os veem sofrer. Quanto suplício de espírito não suportou a mãe dos Macabeus à vista do martírio dos seus 7 filhos. Isto considera Santo Agostinho e diz: vendo-os, sofreu com todos. Amava-os a todos e por isso, só em vê-los, sentiu o que eles experimentaram no corpo. Deu-se o mesmo com Maria. Todos os tormentos, cortes, espinhos, cravos e a cruz afligiram, juntamente com o corpo de Jesus, o coração de Maria, para lhe consumar o martírio. O que Jesus suportou na sua carne, em seu coração o suportou a mãe. Comenta o beato Amadeu. Este tornou-se, pois, como que um espelho, de São Lourenço Justiniano. As pancadas, as chagas, os ultrajes e tudo mais que sofreu Jesus se via refletido nesse espelho. Segundo São Boaventura, as mesmas chagas que estavam espalhadas pelo corpo de Jesus se achavam todas reunidas no coração de Maria. Assim a Virgem, por sua compaixão para com o Filho, em seu terno coração foi flagelada, coroada de espinhos, carregada de opróbrios, pregada à cruz. Às citadas palavras que nos descrevem a mãe no Calvário, segue-se a pergunta de São Boaventura. Dizei-me, Senhora, onde estáveis então? Porventura junto da cruz apenas? Não, melhor posso dizer que estáveis na própria cruz, crucificada juntamente com o vosso Filho. Mas tudo isso ainda é dizer pouco sobre as dores de Maria. Como já se disse, a Santíssima Virgem mais sofreu à vista de seu atormentado e querido Jesus do que se pessoalmente houvesse suportado os tormentos e a morte do filho. Erasmo, falando dos pais em geral, diz: mais do que as próprias, sentem os pais as dores dos filhos. Nem sempre isso é verdade, mas certamente o era em Maria, porque amou imensamente mais a seu filho e a vida dele que a si mesma e as 1000 vidas que tivera. E bem acertada por isso a observação do beato Amadeu, ao dizer que Maria, diante das dolorosas penas de seu amado Jesus, padeceu muito mais do que se tivesse sofrido toda a sua paixão. E é clara a razão de tudo, pois não está a alma humana mais com aquilo que ama do que com aquilo que anima?
e não afirmou o próprio Salvador: onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Assim, pois, Maria, se pelo amor vivia mais no Filho do que em si mesma, ao ver-o morrer tinha de suportar dores incomparavelmente mais acerbas do que se a fizessem sofrer a morte mais cruel do mundo. Os mártires sofreram consolados. Maria padeceu sem consolo. Há ainda uma circunstância a mostrar-nos como o martírio de Maria excedeu incomparavelmente o dos mártires todos. Não só ela sofreu dores indizíveis, como também as sofreu sem alívio algum, na paixão de seu filho. Padeciam os mártires os tormentos a que os condenavam maus tiranos. Porém o amor de Jesus lhes tornava as dores amáveis e suaves. Quanto não sofreu um São Vicente, por exemplo? Atormentaram-no sobre um cavalete, descarnando-o com unhas de ferro. Entretanto, dele que vemos e ouvimos. Santo Agostinho nos diz: parecia ser um a sofrer e outro a falar. Com tal fortaleza de ânimo e tal desprezo dos tormentos falou o mártir ao tirano, que parecia ser um Vicente que sofria e outro que falava. Tanta lhe era a doçura do amor com que Deus o confortava naquelas torturas. Mas a chama interior do amor divino, diz São Leão, era mais poderosa para consolar-lhe a alma, que o fogo externo para lhe atormentar o corpo. Ah, responde Santo Agostinho, é que ele estava embriagado com o vinho do amor divino, e por isso não sentiu os tormentos nem a morte. Quanto mais os santos mártires amavam, pois, a Jesus, menos sentiu os tormentos e a morte. Bastava-lhes a lembrança dos sofrimentos de um Deus crucificado para consolá-lo. Podia, porém, nossa Mãe Dolorosa achar consolo no amor a seu filho e na lembrança de seus sofrimentos? Não. Justamente esse padecimento era todo o motivo de sua maior dor. O único e crudelíssimo algoz lhe foi tão somente o amor que consagrava ao filho. É certo que, quanto mais se ama uma pessoa, tanto mais se sente a pena de perdê-la. A morte de um irmão, de um filho, aflige mais, certamente, que a de um amigo. Cornélio diz, por isso: para medir a dor de Maria pela morte do filho, é preciso ponderar a grandeza do amor que lhe devotava. Mas quem poderá medi-lo? Era duplo o amor de Jesus no coração de Maria, observa o beato Amadeu. Um sobrenatural, com que o amava como a seu Deus, e natural o outro, com que o estremecia como filho. Esse duplo amor reuniu-se num só, imenso e incalculável amor, a ponto de Guilherme de Paris ousar dizer: tanto era o amor da Santíssima Virgem a Jesus, que uma pura criatura não seria capaz de amá-lo mais. Ora, conclui Ricardo de São Vítor, como o amor de Maria não comporta comparações, também não as comporta a sua dor. Imenso era o amor da Senhora a seu filho, e também incalculável deve ser a sua pena ao perdê-lo, observa Santo Alberto Magno. Imaginemos que a Mãe de Deus, junto ao Filho moribundo na cruz, nos dirige as palavras de Jeremias: ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Ó vós que viveis na terra, e não vos compadeceis de mim, parai um pouco a contemplar-me neste momento em que estou vendo morrer meu filho diletíssimo. Vede em seguida se entre todos os aflitos e atormentados há dor semelhante à minha dor. Não há, nem pode haver mais amarga tortura do que a vossa, diz o ofício das dores de Maria, pois nunca houve no mundo filho mais amável que o vosso. Também São Lourenço Justiniano afirma: não houve jamais filho mais amável que Jesus, nem mãe alguma mais amante que Maria. Se, pois, nunca houve na terra amor semelhante ao de Maria, como poderia haver então sofrimento semelhante ao seu? Escreve São Basílio de Seleucia: à semelhança do sol que ofusca o esplendor de todos os outros planetas, o sofrimento de Maria fez desaparecer de todos os mártires. Oração. Ó minha Mãe dolorosa, Rainha dos mártires e das dores, chorastes tanto vosso filho, morto por minha salvação, mas de que me servirão vossas lágrimas se eu me perder? Pelos merecimentos, pois, de vossas dores, impetrai-me uma verdadeira emenda de vida, com uma perpétua e eterna compaixão de Jesus e vossas dores.